Prestem atenção. Nós estamos em uma boa trajetória. Possivelmente, provavelmente, Eduardo e eu já vamos a Washington de novo na semana que vem. O Gilmar Mendes apavorado com a Magnitsky. Informações de esquemas de ministros do STF. Basicamente dizendo, ó, nós vamos atrás de vocês. PCC e o Comando Vermelho já colocaram ministros nas cortes supremas, juízes, promotores. Reviravolta no caso de jornalista do Maranhão atinge Moraes em cheio. É isso mesmo. Uma reviravolta acaba de se desenhar no caso que chocou o país, envolvendo uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de ordenar busca e apreensão contra a fonte do jornalista Luiz Pablo por ter publicado reportagens questionando o uso de um carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por Flávio Dino. Trata-se de uma bomba. Segundo informações da jornalista Malu Gaspar, um relatório da PF diz que blogueiro do Maranhão não cometeu crime apontado por Alexandre de Moraes. Malu Gaspar revelou: o relatório sigiloso que baseou o pedido e a que tivemos acesso analisa em detalhes as mensagens trocadas entre a fonte e o jornalista, que mostram Cutrim enviando imagens e documentos a Luiz Pablo. Fica claro, porém, que o blogueiro recebeu o material por WhatsApp e chegou a se encontrar pessoalmente com a fonte, mas não participou de atos de perseguição. Gilmar está apavorado com a Lei Magnitsky. É isso mesmo. O jornalista Paulo Figueiredo revelou que o ministro Gilmar Mendes está apavorado com a possibilidade da Lei Magnitsky. O decano do STF vem criticando colegas que dizem que ela não adianta nada. O Gilmar Mendes é apavorado com a Magnitsky. Ele mesmo já admitiu em entrevista. Então, não, a Magnitsky não adianta nada. Eu fico assim, até constrangido quando eu escuto comentarista de estúdio, gente que não ajudou em nada, gente que tem cidadania americana, que tinha tudo para estar ajudando, gente que não mexe o traseiro, gente que fala que não, tem fontes secretas que vão em qualquer momento, preparem-se, que vem o Kraken, que vai resolver tudo, a bala de prata, depois desaparecem. Nunca fazem nada, nunca fizeram nada, não moveram uma palha, e eu não sei por que a essa altura do campeonato tem gente que ainda escuta essas pessoas. Mas para você que quer a verdade, que quer ser bem informado com pessoas que sabem o que estão acontecendo, eu digo, prestem atenção. Nós estamos em uma boa trajetória. Eu ainda não estou dizendo, olha, vai acontecer 72 horas. Não, ainda tem trabalho a ser feito. Possivelmente, provavelmente, Eduardo e eu já vamos a Washington de novo na semana que vem, é o que parece. Vocês viram o que o Moraes e o Flávio Dino acabaram de fazer nesta sessão de terça-feira no plenário do STF? Como vocês sabem, eles acabaram com o sigilo da fonte. Um claro recado a qualquer pessoa que queiram dar para a imprensa informações de esquemas de ministros do STF. Basicamente dizendo, ó, nós vamos atrás de vocês. Acabando com o jornalista investigativo, que é um dos pilares de qualquer democracia, a liberdade de imprensa. Está na Constituição, a proteção do sigilo da fonte. Quando você acha que eles vão recuar porque o barulho foi muito alto, deu muito ruído, não. Este cidadão aqui dobra a aposta. E na sua fala na sessão hoje, ele diz isso aqui. Hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou, e até nas discussões, nem eu, nem Vossa Excelência estávamos aqui, nem o ministro Zanin, ministra Carmen, sim. Naquele momento, nominalmente, vários jornalistas foram citados, jornalistas conhecidos, sérios, que não têm diploma. Olha, há sempre um período de transição, um reconhecimento daquele que já está na profissão. Mas da mesma forma que no início do século o Brasil admitia rábulas, as pessoas não formadas em direito, isso foi afastado com uma regra de transição. Inclusive hoje o Brasil permite que ministros do STF não sejam juízes. Talvez a gente devesse exigir concurso de juízes para ministros do STF, não é não?
Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz, a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Então, talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação para evitar exatamente que, e Vossa Excelência disse, talvez o PCC, talvez o Comando Vermelho comece, não, infelizmente já se infiltraram em redes de desinformação. Agora que ele está falando que jornalistas trabalham, que o PCC e o Comando Vermelho estão colocando jornalista. Cara, eu não dou conta. A gente chegou no nível que não tem cabimento. É nas redes sociais. E aí basta colocar especialista, jornalista, para tratarmos como tal. E se a gente começar a suspeitar que o PCC e o Comando Vermelho já colocaram ministros nas cortes supremas, juízes, promotores, porque isso aí já saiu na matéria de São Paulo, Folha de São Paulo. Então, é um momento de seriedade. Bom, o que o Moraes está falando aqui, que agora jornalistas têm que ter diploma, tá? Porque senão, se não tiver diploma, não é jornalista. Chama atenção, finalmente, ministro Alexandre, que tudo isto se tornou ainda mais difícil porque há uma decisão do Supremo, a qual respeito, obviamente, e quem sabe um dia será debatida novamente, quanto à dispensa do diploma de jornalista para o exercício da profissão. De novo, Flávio Dino e Alexandre de Moraes dizendo que jornalistas vai precisar de diploma para exercer a profissão. Só que só tem um problema. Sabe quando foi que foi criada essa regra de que jornalismo precisa de diploma? Durante a ditadura militar. Aí eu fui no Grok e fiz a seguinte pergunta. Quais países exigem diploma de jornalista para exercer a profissão? Resposta. A exigência de diploma específico de jornalismo para exercer a profissão é exceção, não a regra. Na grande maioria dos países democráticos não há obrigatoriedade legal de formação universitária em jornalismo ou comunicação. Qualquer pessoa pode atuar como jornalista, desde que respeite as leis de imprensa, ética profissional e direitos como liberdade de expressão. O que prevalece é a prática, a apuração e o compromisso com a informação. No Brasil, a exigência existiu por décadas da ditadura militar, que foi declarada inconstitucional pelo STF em 2009. Então, olha só, a exigência de diploma para ser jornalista foi criada no Brasil pela ditadura militar, pelo regime militar, que eles tanto odeiam. Agora eles querem voltar ao regime militar para defender a democracia. O tribunal entendeu que condicionar o exercício do jornalismo a um diploma restringia a liberdade de expressão e de imprensa previstas na Constituição. Atualmente não é obrigatório. O mercado ainda valoriza muito o diploma e há debates recentes, incluindo manifestações de ministros do STF, sobre possível reavaliação. Países que não exigem diploma. Todos os países democráticos, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, França, Austrália, na América Latina, Argentina, Chile, Itália, todos os países que não, os países democráticos não exigem. Quais que exigem? Cuba, Venezuela, China. As ditaduras exigem diploma universitário para exercer a profissão de jornalista. Mas o STF, para resgatar a democracia, vai aplicar algo que só existe em ditaduras. Você está entendendo onde nós chegamos? Será que vocês entendem por que a gente tem que fazer a maioria no Senado? Nunca foi tão importante fazer a maioria de direito no Senado na história da humanidade, porque são pessoas como esse daqui. Sério, esse cidadão e esse que estão destruindo o nosso país, alegando que essa destruição é importante para proteger a democracia. Olha o ponto que nós chegamos, gente. Eu não sei, me faltam palavras. Eu não me considero um jornalista, eu sou um comunicador, mas faltam palavras para descrever onde essas pessoas querem chegar. Aí vem inventar que Comando Vermelho e PCC tem blogueiros. O que eu sei é que líder do Comando Vermelho vai lá no Ministério da Justiça e é recebido por Flávio Dino, que o Flávio Dino entra em áreas do Comando Vermelho sem segurança. Isso é que é estranho. É isso que é estranho. O que é estranho
é que dinheiro do PCC estava nos mesmos fundos que passou dinheiro para o Dias Toffoli. Inclusive o Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, disse isso. A Polícia Federal acabou de desmascarar a acusação de Alexandre de Moraes contra o jornalista Luiz Pablo. O relatório da Polícia Federal, que é mantido em sigilo, foi revelado hoje pela Malu Gaspar na sua coluna no Globo e demonstra que em momento algum a Polícia Federal e o seu relatório imputam ao jornalista Luiz Pablo o crime de perseguição que foi utilizado pelo Alexandre de Moraes para partir para cima do jornalista Luiz Pablo com busca e apreensão e para partir para cima da fonte do jornalista Luiz Pablo, dizendo que ela seria também alguém a exercer perseguição contra o Flávio Dino. E depois disso, Flávio, Dino e Moraes fizeram um rebu que nós vimos ontem durante a sessão do STF, dizendo que seria exigível ou necessário diploma de jornalista para impedir coisas como as que o Luiz Pablo fez. Olha só, é necessário a gente começar a pensar se os ministros do STF é que não precisam revalidar o seu diploma de direito, porque nesse caso, se o Moraes leu o relatório, ele está mentindo. Se ele não leu o relatório, ele errou e errou feio. Não é possível ter lido esse relatório, que não imputa em momento algum crime de perseguição ao Luiz Pablo, e ao mesmo tempo dar uma decisão dizendo ter havido indícios concretos de que o Luiz Pablo perseguia o ministro Flávio Dino. O relatório da Polícia Federal, que esteve nas mãos da Malu Gaspar e foi revelado hoje, também chegou às minhas mãos. A gente não pode mostrar aqui porque é algo sigiloso, mas diz o delegado responsável pelo relatório que o jornalista não comete crime, aspas, não se trata de acusar o jornalista do cometimento de crime de perseguição, já que o mesmo, em tese, está cobertado pelo direito à liberdade de imprensa, amplamente reconhecido em nossos tribunais. Portanto, o que ele está dizendo aqui é que não houve o crime de perseguição, porque aquilo que a Polícia Federal viu o Luiz Pablo fazer foi, para a Polícia Federal, jornalismo. Como é que, com base nisso, o Moraes deduz que há indícios concretos de que não há jornalismo e de que há perseguição ao ministro Flávio Dino? Sobre a fonte do jornalista, o relatório da Polícia Federal diz que a conduta do possível agente público que acessa dados e divulga para a imprensa pode ser vista como violação de sigilo funcional. Aqui o relatório erra, porque mesmo um agente público tendo acesso a dados, isso não significa, se ele entende que aqueles dados são de interesse público, não significa que ao entregar para a imprensa ele viola sigilo funcional. Se naqueles dados há um ilícito ou há uma irregularidade, é dever funcional dele entregar isso para a imprensa e denunciar o abuso. Senão, comete-se um crime dentro de um gabinete de um ministro, comete-se um crime dentro do Estado e ninguém pode saber só porque aquilo viola sigilo funcional, não faz sentido. Isso também já foi alvo de debate no caso Talhaferro, que foi acusado de violar sigilo funcional quando, na verdade, ele tinha o dever de revelar o que acontecia dentro do gabinete do ministro Moraes, considerado por ele irregular. Segundo os investigadores da Polícia Federal, Pablo sempre adotou uma linha editorial contrária a Flávio Dino e produz reportagens e que o apresenta o Flávio Dino, aspas, como influente político contrário ao governo do Maranhão. Até aí, tudo bem, né? A gente ainda pode falar mal ou considerar-se contrário à conduta de um ministro, né? A gente não é obrigado a ficar aplaudindo o ministro como lá na Coreia do Norte quando entra o Kim Jong-un. Mas diz a Polícia Federal que em momento algum há aqui a percepção de um crime de perseguição. Bom, eu acho que o Moraes e o Dino, ao invés de ficar querendo diplomar jornalista, devia pensar no seu próprio diploma e vir a público, pedir desculpa pelo que eles fizeram com o jornalista e com a sua fonte. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua inscrição no nosso canal e a gente vai acompanhar esse caso de perto. Lulinha pode destruir Lula, como admite a campanha do próprio Lula, gente. O maior risco para a reeleição do presidente Lula, sabe quem é? Tá dentro da própria família, é o Lulinha. Depois das mensagens que a PF encontrou entre o Lulinha e a lobista Roberta Lusinger, o pânico chegou aos bastidores da campanha do Lula. E não sou eu quem estou dizendo, não. É um auxiliar direto do próprio Lula.
Lê aqui comigo o que foi que o Lauro Jardim publicou no jornal O Globo. Aos poucos, a relação entre o Lulinha e a lobista Roberta ganha contornos de maior preocupação para o governo. Nos bastidores da campanha presidencial do PT, o clima é quê? De extrema tensão. Gente, olha a palavra, tensão, mas não é qualquer tensão, extrema tensão, amplificada pelo início para valer da temporada eleitoral. Diz um auxiliar direto do Lula não sobre os vazamentos, mas sobre os diálogos capturados pela Polícia Federal em relação não só a Lulinha, como também em relação a Marcola. São fatos gravíssimos, não sou eu falando, não é o Bolsonaro, não é a direita, quem está falando é jeito do próprio Lula. Fatos são gravíssimos. Claro, gente, pagando pro Marcola, o braço direito do Lula, talvez com o próprio Lula envolvido, afinal, como é que eles tinham influência dentro da presidência? Mesmo que no futuro não seja constatado nenhum crime, politicamente pode ser um desastre para a campanha de reeleição. Gente, até dentro da campanha eles já entenderam isso. A questão política, ela não depende de uma condenação criminal. Para a política, o que dá conta aí são as manchetes diárias envolvendo o Lulinha, a lobista do Careca, os negócios cada vez mais suspeitos dessa turma toda, envolvendo o Lulinha, gabinete presidencial do Lula, Ministério da Saúde e, quem sabe, o próprio Lula, que é a fonte do poder do Lulinha, da influência dele. E pro Lula, que tenta vender a imagem de um governo que cuida dos pobres e de alguém que foi injustamente condenado na Lava Jato, o que é uma mentira, né? Isso tudo aí vira devastador, nitroglicerina pura. Os escândalos do Lulinha com a lobista do Careca do INSS, aquele que roubou os aposentados, mostra o Lulinha no centro aí das investigações, usando o acesso que ele tinha ao gabinete presidencial do pai. Com base em quê? Na relação com o pai, para avançar interesses empresários, como do Careca do INSS que roubava velhinho, gente. Que é uma coisa mais cruel do que isso. Eles queriam obter contratos milionários com o governo. Tudo republicano, né? Sei, é verdade esse bilhete. E quem que recebia milhões por isso? A Roberta Lussinger, a lobista do Careca do INSS. Ela emitia notas para esses empresários e recebia pagamentos. E hoje eu te mostrei que quem pedia a emissão de nota, emite a nota fiscal aí? Ah, meu amigo Lulinha. E ela mesma, então, que também fazia repasses pro Lulinha, segundo as investigações, a Polícia Federal tem apontado e que emitia notas a pedido do Lulinha. Ou seja, isso bota o Lulinha no centro da investigação, no centro do esquema. Você consegue entender? E Lulinha é Lula. Afinal de contas, a influência dele é do pai. E a influência da Roberta é a do Lulinha, que é do pai do Lulinha. Só que a reação da defesa do Lulinha revela uma segunda preocupação. Em vez de responder ao conteúdo das conversas, eles estão atacando os vazamentos. E eu vou te perguntar por quê. O porquê disso me preocupa. Não a narrativa, mas o porquê. Olha aí. Oficialmente, a resposta padrão da defesa do Lulinha é que o vazamento de informações sobre o caso deve ser apurado com rigor. Uma vez mais, rígidas apurações da nefasta instrumentalização de parte das nossas instituições por interesses políticos e eleitorais, blá, 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 blá. Aquela mesma ladainha. Ou seja, a defesa quer discutir o vazamento e não o conteúdo do vazamento. O que não aparece nessa resposta? Uma única explicação para esse conteúdo dos diálogos. A defesa não fala da corrupção, do tráfico de influência, dos pagamentos. Não fala nada, não explica nada, se entende. O Lula colado no Lulinha, colado na Roberta, colado no Careca e não dá uma explicação decente para nós sobre o que está acontecendo, sobre o que a polícia está revelando. A defesa quer discutir quem revelou as mensagens. Mas a reação não para no discurso e é isso que me preocupa. O próximo alvo pode ser a investigação inteira. A propósito, os vazamentos podem resultar, na visão dos advogados do Lulinha, numa provável ação pedindo a nulidade de todos os 3 inquéritos nos quais o filho do presidente é investigado. Gente, isso aqui não tem o menor fundamento jurídico. Mas eu já vi esse filme, você já viu esse filme. Quando o conteúdo é difícil de explicar, a estratégia passa a ser de derrubar a investigação por uma questão processual, por um pelo em ovo, por uma filigrana, com a ajudinha de Supremos. Seres supremos, acima do bem e do mal, seres supremos que conseguem fazer qualquer milagre, tem até pátio de milagre lá no Supremo. Assim, o debate deixa de ser sobre as reuniões, os pagamentos, as mensagens e vira uma discussão sobre quem vazou material. Mas tem uma coisa que nenhuma nulidade apaga da campanha eleitoral. O eleitor já viu as conversas, não tem como desver. E é por isso que um auxiliar direto do Lula fala em fatos gravíssimos. Desastre político. Lulinha pode destruir a campanha do pai, mesmo que no futuro não se venha a comprovar ou acusar um crime. Porque nem sempre o indício permite que você comprove uma coisa cabalmente. E aí não vai ser acusado, não vai ser condenado. Mas os indícios, as suspeitas já fazem as pessoas perceberem que a gente vai ter mais do mesmo.
Que o PT sempre tem escândalo de corrupção. Onde tem PT tem corrupção. O problema, então, está no colo de Lula. Isso tira a casca da ferida dos escândalos passados. E é justamente para enfrentar esse sistema de corrupção, de blindagem dos poderosos, que eu quero chegar ao Senado com a tua ajuda. Se você é do Paraná, no dia 4 de outubro, vota 300, nossos 300 de Esparta. Que não se dobrem, que não desistem da sua nação e das suas famílias. Vote Deltan Dallagnol. E se você mora em outro estado, manda esse vídeo para alguém do Paraná e apoia a nossa vaquinha no link que eu vou deixar na descrição e nos comentários para você. E me conta aí, o Lulinha pode custar a reeleição do próprio pai? Se inscreve no canal, curte o vídeo, vem virar membro para apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo que, ao que tudo indica, pode ser uma nova bomba envolvendo Lulinha, talvez Lula e a queda do PT do país. Gostou? Grande abraço, até logo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.